tema desta noite é bem interessante. Há lugar no céu. Quem ainda quer estar no céu? Então, quem é a mensageira dessa mensagem dessa noite é a irmã Vitória Alves, lá da Igreja do Coab. Seja muito bem-vinda, irmã Vitória. Sinta-se abraçada pela nossa igreja Leão de Judá. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai de amor, obrigada pelo início de semana que o Senhor tens nos concedido até agora, e que o Senhor abençoe a mensagem aqui falada, os momentos em que abriremos a Bíblia, que o Senhor esteja direcionando tudo e nos dando sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Boa noite a todos. Como a irmã já bem disse, eu me chamo Vitória, sou da Igreja do Coab. É a minha primeira vez aqui, então é um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, como já bem dito também, o título da pregação desta noite é Há Lugar no Céu. Nós vamos analisar, bem superficialmente, mas dois pontos, na verdade, que esses três personagens que vamos analisar nesta noite têm em comum. E, no final, faremos algumas conclusões a respeito destes três personagens. O primeiro deles será Enoque, né? Enoque, que é um dos personagens que tem 2 ou 3 versículos na Bíblia que falam sobre Enoque. E aí eu peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 5. Gênesis 5, dos versos 18 a 24. Amém? Gênesis 5, 18 a 24. E diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Bem, aqui já dá para ter um gostinho do que foi Enoque, né? E aí, convido vocês agora a abrirem as Bíblias, já estão abertas, né, na verdade, em Hebreus 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. Amém? E aí diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, aqui nós vemos 2 coisas que eu acho que todo mundo gostaria de que Deus dissesse a respeito de cada um aqui, né? Primeiro, que Enoque andava com Deus. Já pensou você ouvir que você anda com Deus? Que você é tão íntimo de Deus que Deus já falou, não, a terra não merece esse homem, não merece essa mulher. Ele tem andado comigo, ele tem vivido comigo, ele tem assim entregado a vida dele para mim a tal ponto que ele tem que vir para perto de mim. E depois, como fala aqui o verso 5, que ele havia agradado a Deus, né? Ele andou tanto com Deus que ele havia agradado a Deus. Enoque andou com Deus durante 300 anos. Sobre ele, Ellen White diz assim: Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração, compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. O justo Enoque era tão afligido pelo crescente mal da impiedade que não se associava com eles diariamente, temendo ser afetado por sua infidelidade e que seus pensamentos não considerassem a Deus com a santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter. Enoque esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente para poder realizá-la. E lá em Judas, peço que abram novamente em Judas, nos versos 14 e 15, diz algo a mais sobre Enoque. Judas, versos 14 e 15.
Amém? E diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Aqui nós temos Judas, né, falando a respeito de Enoque, que o próprio Deus havia revelado a ele que um dia Jesus voltaria. Que um dia os ímpios, as pessoas que não seguiam a Deus, também teriam a sua justiça feita. Ellen White diz que que isso foi mais uma prova do amor de Deus para com Enoque, porque Enoque se afligia tanto pela maldade que existia no mundo, que para ele era inconcebível ele morrer e não ter mais nada além disso. Não existia mais nada, não existia uma esperança, não existia um céu, não existia mais nada. E aí Deus revela a ele que um dia Jesus voltaria e que todos teriam sim a sua recompensa. Aqueles que creram, aqueles que confiaram e que andaram com Deus, como Enoque tinha feito. Por fim, a respeito de Enoque, ele praticava o relacionamento com Deus, não importando o que tivesse de deixar, para que pudesse fazer 100% a vontade de Deus. Ao ler estes pequenos versos, né, são aproximadamente 5 ou 6 versos aqui que lemos a respeito de Enoque, mas já dá para perceber que Enoque era um homem íntegro, muito correto, e que fazia a vontade de Deus independentemente de qual fosse. Era um homem que tinha um firme propósito com Deus, né? O maior de todos os propósitos que podemos ter nesta terra, que é ir para o céu, que é andar com Deus a ponto de ir para o céu, era o que Enoque tinha. E que bem faríamos todos nós se tentássemos ser um pouquinho como Enoque. Não precisava nem ser totalmente como Enoque, mas se nos inspirássemos 1% nele, talvez pudéssemos ser homens e mulheres que andassem com Deus. Bem, o segundo personagem que iremos analisar um pouco, e acho que aqui, a partir do segundo, vocês já vão perceber qual é o terceiro, que todos têm 2 pontos em comum, é Elias. Elias, um homem de Deus, né? Que grandes coisas Elias fez. Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava, nos dias de Acabe, um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter rápida disseminação da apostasia em Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias, o tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho a dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios, e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nessa grave crise da história de Israel. E sabemos qual foi os grandes feitos de Elias, né? O mais famoso deles, o maior deles, na verdade, foi com a história dele com o rei Acabe, né? No momento ali em que ele fala que não iria chover e não choveu. No momento em que ele vai ao Monte Carmelo e enfrenta todos os 450 profetas de Baal, e ali faz o povo saber que Deus é Deus e que não existe nenhum outro além dele. Mas, como também sabemos, após esse grande episódio na vida de Elias, ele caiu numa depressão, num momento de fragilidade, num momento de tristeza, e que foi, podemos dizer, o fundo do poço para o profeta. E aí nós leremos a respeito disso lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 4. Primeira Reis 19, 1 a 4. Amém? Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe:
Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aí a gente pensa, né? Um homem que fazia tudo conforme Deus mandava, que ele mesmo tinha visto o poder de Deus naquele monte. Como que ele pede agora a morte a Deus? Como que ele chega nesse ponto de fugir e pedir que Deus tire sua vida? Elias disse que não haveria chuva e não houve chuva. Elias foi para Sarepta e viu o milagre que Deus fez lá para que a viúva desse o mantimento a ele. E o que Deus fez também na vida da viúva. Elias ressuscitou também o filho da viúva. E Elias, diante de todo Israel, fez o povo saber quem é o verdadeiro Deus. E agora? Por que Elias se encontra nesse desespero, nessa angústia, nesse sofrimento, sabendo que existe sim um Deus? Aquele que havia sido abençoado com tantas evidências do amorável cuidado de Deus não estava acima das fragilidades humanas. E nesta hora escura, sua fé e coragem abandonaram-no. Será que Deus abandonou Elias neste momento? Não. Ele não amava Elias menos do que quando ele havia pedido para que Elias o servisse. Seu servo, quando este sentiu-se abandonado de Deus e dos homens, em resposta à sua oração, flamejou fogo no céu e iluminou o topo do monte. E agora, havendo Elias adormecido, já no decorrer da história, Deus mais uma vez demonstra o amor dele pelo seu servo, fazendo com que anjos levassem água e pão, e dando a ele força para caminhar por 40 dias. Em 2 Reis 2, 9 a 11, vamos um pouco à frente, nós vemos aqui agora um desfecho, né? Depois do que acontece, nós sabemos que Deus agora se revela a Elias, onde ele está, vem fogo, vem um forte vento, vem tudo, mas Deus não se encontra nisso, né? Deus se encontra num sussurro, e agora ele fala com Elias. E aí, em 2 Reis 2, 9 a 11, nós vemos um desfecho interessante para este momento em que Elias passou. 2 Reis 2, 9 a 11. Só um momento. Aqui. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, e aqui ele já tinha escolhido Eliseu, né, para o suceder, e ele disse assim: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Bom, mais uma prova de amor, né, ao seu servo. Elias, mesmo passando por aquele momento difícil, ele é levado ao céu. E eu acho que a partir desse segundo personagem, qual é o terceiro personagem que eu falarei? E aí, vocês já adivinharam? Bem, Elias é levado ao céu de uma forma grandiosa. E aqui, antes dele ser levado, nós vemos uma coisa interessante que ele fala, né? Que Eliseu fala: eu quero uma porção dobrada do Espírito que o Senhor tem. E aqui é uma coisa interessante de nós pensarmos. Não é o foco da pregação, mas nós temos ainda um pensamento, às vezes, muito oposto de pessoas que passam por momentos difíceis emocionalmente, né? Eu tive uma vez uma certa dificuldade mental. E a primeira coisa que uma irmã que foi lá na minha casa, na minha antiga casa, quando eu morava com a minha mãe, que ela disse foi: nossa, mas será que ela está longe de Deus? Nossa, mas será que ela fez? E aqui nós vemos que Elias ainda assim tinha a porção do Espírito Santo. Tanto é que Eliseu pede dele. Então, que nós tenhamos essa mente mais
mais aberta em relação a isso. Que Elias, mesmo passando pelo que ele passou, numa caverna de desespero, de dor, de desesperança, pedindo a morte, Elias ainda assim tinha assim, a porção do Espírito Santo com ele. E que é possível também nós termos isso, independentemente do que passemos pela nossa vida. Até porque sabemos que estar com Deus não nos impede de passar por coisas, de passar por tentações, de passar por qualquer coisa que venha a nos acontecer. Bem, indo para o nosso terceiro personagem, nós falaremos a respeito de Moisés. Moisés foi um homem admirável em toda a sua vida. Ele já começa no seu nascimento sendo resgatado por Deus, né? Já começa sendo assim um homem verdadeiramente escolhido por Deus desde o nascimento. Acontece o que acontece, sua mãe tem que colocá-lo num rio, e aí Deus já o salva ali, já coloca ele num lugar específico para que ele realmente pudesse crescer, tendo em vista o seu propósito. Ele comete um assassinato, acontece algumas reviravoltas, tem que ir para 40 anos para o deserto para se preparar para ser um pastor de milhares de pessoas, para liderar esse povo para entrar na Terra Prometida. Que grande vida Moisés teve. Um grande líder e um grande homem, né? Na Bíblia fala que depois de Jesus era o homem mais manso que existia. Um verdadeiro líder. Entretanto, em toda a sua caminhada, em todos os milagres que Moisés fez pelo poder de Deus, as portas de entrar já na Terra Prometida, Moisés comete um grande erro. E aí eu peço que você vá lá em Números 20, dos versos 2 a 12. Números 20, 2 a 12. Não. Amém? E aí diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E porque vocês tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora, escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Aqui nós temos o erro que tirou Moisés, né, da terra prometida. Moisés era só para falar com a rocha, não era para ferir a rocha de nenhuma forma, não era para bater nela, era para falar. E aqui a grande questão não era simplesmente uma rocha. A rocha ali representava Jesus, representava que não importa qual deserto que aquele povo passasse, não importa qual a dificuldade, Jesus, Deus, estava ali, pronto a socorrer aquele povo. Se era água, se era calor, se era chuva, não importa, se era serpente no deserto, o Senhor estava ali com eles. E no momento em que Moisés faz isso, ali o povo tem a percepção errada de que não é Deus, é Moisés o Deus deles. Não é Deus que está fazendo os milagres, mas é puramente Moisés.
Essa necessidade de manifestação do poder de Deus tornava a ocasião solene, e Moisés e Arão deviam tê-la aproveitado para causar uma impressão favorável sobre o povo. Mas Moisés estava perturbado, impaciente e irado com o povo por causa de suas murmurações. Em assim falando, ele admitia virtualmente ao murmurador Israel que eles estavam certos em acusá-los de o ter tirado do Egito. Deus havia perdoado ao povo maiores transgressões do que este erro da parte de Moisés, mas não podia tratar o pecado em um líder de seu povo, da mesma forma como nos liderados. Não podia desculpar o pecado de Moisés e permitir sua entrada na terra prometida. E aqui é interessante, né, que nós, agora falando para os líderes de igreja, da igreja aqui, de trabalho, que vocês exercem liderança sobre alguém, os erros de líderes não são vistos, não podem, na verdade, ser vistos como erro de liderado. Se você é líder, o erro é seu também. Se você é líder, a responsabilidade é sua também, como foi de Moisés. Nenhum liderado pode cometer um erro sem que o líder saiba, sem que o líder seja responsável. E aqui nos dá ainda maior responsabilidade. Se o erro é do liderado, assim como Deus cobrou o erro de Moisés, da forma que cobrou, a ponto de tirá-lo da terra prometida, ele também cobrará de nós. E, principalmente, nós que somos líderes espirituais, que estamos tentando levar pessoas para o céu conosco. Que nós tenhamos esse senso de responsabilidade, né, com as pessoas que estamos tirando ou levando para o céu. E aí, outra percepção a respeito disso é que quantas vezes nós perdemos promessas na nossa vida por conta de coisas externas, né? Moisés estava vagando pelo deserto já há muito tempo. Quando nós vamos pegar aí toda a trajetória de Moisés, dá mais de 80 anos dele, para ele chegar nesse ponto de entrar na terra prometida. Foram 40 anos da vida de Moisés, mais 40 no deserto, e mais 40, na verdade, no deserto, né, cuidando de ovelhas, e aí mais 40 guiando o povo no deserto. Tudo isso para que quando chegasse ao ponto de quase entrar na terra prometida, ele cometesse esse erro por conta de burburos, por conta de reclamações, por conta de impaciência de um povo, e que o tirou a sua grande promessa. Mas, por fim, nós temos a certeza que a Bíblia nos traz, que Moisés era amigo íntimo de Deus também, né? Mesmo cometendo esse erro, Moisés foi um dos agraciados que teve a oportunidade de conversar com Deus, de ouvir de Deus as suas vontades. E, diante disso, arrependeu-se do seu pecado e humilhou-se grandemente diante de Deus. E relatou, né, antes de morrer, ele fez um grande discurso, um discurso muito bonito, inclusive, lá em Deuteronômio, em que ele explica, né, por que Deus o tirou da terra prometida e diz abertamente para o povo o porquê que Deus não ocultou o resultado do seu pecado. O Senhor agora queria deixar claro ao povo que Moisés era simplesmente um homem, seguindo a guia e orientação de alguém mais poderoso do que ele, o próprio Filho de Deus. Nisso, ele os deixaria sem qualquer dúvida. E aí nós vamos para Deuteronômio 34, versos 1 a 8, que são os últimos momentos de Moisés. Deuteronômio 34, 1 a 8. Amém? Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoá. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se viam enfraquecidos. E ele
não havia perdido o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. E aí, avancem um pouco para Judas. Judas, verso 9. Judas, verso 9. Amém? Tem alguns encontrando ainda? E aí diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Aqui nós temos, ainda assim, Moisés passou pela morte, morreu, mas o próprio Cristo ressuscitou, e o levou para o céu. E nós sabemos bem que Enoque, Elias e Moisés hoje estão no céu. Bem, sobre Moisés ainda, Ellen White comenta que não era para Moisés ter morrido, Era plano do Senhor que ele fosse para o céu como Enoque e Elias foi sem ver a morte. Mas por conta desse erro, ele teve que passar pela morte, Mas ainda assim, Jesus o ressuscitou após a sua morte. Bem, os três personagens têm duas coisas em comuns, como eu falei, Primeiro, a fé deles. Grande fé, grandes homens que andavam com Deus, que eram amigos íntimos do Senhor. Homens que verdadeiramente exercitaram sua fé. E como é difícil exercitar a nossa fé hoje em dia, às vezes acontecem pequenas coisas que a gente já coloca a mão na cabeça e vai para lá e vai para cá, e meu Deus, como eu vou resolver isso? Mas devemos nos lembrar que nós temos um Deus grandioso, e que o Deus que levou Enoque para o céu, o Deus que levou Elias para o céu, e o Deus que levou Moisés para o céu, mesmo depois de morto, é o Deus que pode resolver qualquer dos nossos problemas, a partir do momento que tivermos fé nele. Conta-se uma história de uma lição há muito tempo atrás, dos jovens, que era tempo de colheita e não chovia. Não chovia e estava chegando perto e a plantação não vingava. E aquela população que vivia, aquela comunidade que vivia da plantação, uma comunidade agrícola, eles estavam orando, e aí resolveram um dia orar ao Senhor para que chovesse. E se reunirem em um lugar para clamar mesmo para que chovesse naquele momento. E todos foram. E aí, no meio da multidão, estava o único garotinho com um guarda-chuva. Era o único que acreditava que, de fato, iria chover. Então, essa pequena ilustração nos mostra que não é só orar por chuva, mas é verdadeiramente acreditar que vai acontecer. É se preparar, é levar uma capa, é levar um guarda-chuva. De fato, estar preparado para que isso aconteça. Aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos, para que, de fato, Deus responda a nossa oração. Um outro ponto que também quero levantar aqui é: o que é, de fato, andar com Deus? O que é andar com Deus? Você tem resposta para isso? Se te chegam hoje e perguntam: o que é andar com Deus? Você anda com Deus? Quando nós pesquisamos na internet alguns versos que dizem, que falam, coisas a respeito de andar com Deus, vai aparecer muitos que dizem que é guardar os mandamentos, que é buscar ao Senhor, que é cumprir é servir, é cumprir com aquelas recomendações que Paulo nos traz muitas. E todas elas, de fato, são muito verdade, são muito importantes. Mas veja, esses três personagens tiveram caminhadas muito diferentes. E todos eles andaram com Deus. De modos diferentes, em épocas diferentes, em idade diferente, mas todos eles andaram com Deus. E a minha resposta para essa pergunta, que não é bem resposta, é que não se tem resposta para o que é andar com Deus. Andar com Deus é uma coisa pessoal minha e sua. A gente pode falar que é estudar a lição, que é ler a Bíblia, mas é muito mais do que isso. E aqui cabe a cada um de nós perguntarmos humildemente para Deus: Senhor, o que é andar contigo? Me ensina a andar contigo, porque eu não sei.
Eu não sei se eu ando com o Senhor. Eu não sei se a meu respeito pode ser dito o que foi dito sobre Enoque, que ele andou com Deus, que ele agradou a Deus, que a fé dele foi tanta, que ele foi tão querido por Deus que ele não podia mais viver nessa terra. Então, que ao refletir sobre isso, sobre andar com Deus, que nós tenhamos essa humildade de pedir a Ele. Não só de teorizar, porque a gente teoriza muito, a gente acha muito, mas de fato ter certeza é uma coisa que só Deus pode nos dar. O terceiro e último ponto, e é o título da nossa pregação, é que há lugar no céu para mim e para você. E essa é a maior lição que eu tiro destes 3 personagens. Enoque andou com Deus a vida inteira e teve lugar para ele no céu. Então, se você tem andado a vida inteira com Deus e tem feito tudo conforme a vontade dele, não se preocupe, porque no céu há lugar para você. Mas, se você andou com Deus e em algum momento, alguma doença, de qualquer tipo que seja, mental, como foi a de Elias, te assolou e te levou para uma caverna de desespero, de angústia e de chegar a pedir a própria morte para Deus, não se desespere também, porque Elias está no céu e há lugar no céu para você também. Mas se todavia você andou com Deus e saiu da rota que ele tinha para você, como fez Moisés, deixou com que outra coisa te tirasse dos planos dele, como fez Moisés, não se preocupe. Deus levou Enoque para o céu e levou Moisés para o céu, e no céu há lugar para você também. Estes 3 personagens nos ensinam que no céu há lugar para todos nós. Não importa se você nasceu na igreja e andou com ele a vida inteira. Não importa se você, como Elias, se achou doente. Não importa se você saiu dos planos do Senhor. Há lugar no céu para todos nós. Com os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos pecados. Não há pecado que o sangue de Cristo não cubra. Estes 3 personagens foram para o céu com uma simples promessa. Eles podiam sair lá do céu se Jesus não tivesse vindo aqui e morrido por nós. Tanto é que na morte de Jesus, ali, nos momentos antecedentes da morte de Jesus, quem desce para encorajá-lo a prosseguir, quem desce para dar forças para ele continuar no sacrifício, é Elias e Enoque. Justamente porque, olha, Senhor, não sei qual foi a conversa, mas eu imagino que eles tenham dito: Senhor, se o Senhor não morrer por nós, nós vamos ter que voltar para essa terra. Eu não quero voltar para cá, eu não quero viver aqui novamente. Eu preciso ficar no céu. E é só o Senhor que pode pagar essa dívida por mim. Então, mais do que nos inspirar nessas 3 histórias, nós devemos ter a certeza que no céu há lugar para nós, porque Jesus já pagou a nossa dívida. Nós não precisamos ir para o céu com medo de ter que voltar. Nós não precisamos ir para o céu com medo de que Jesus não pague mais a dívida, porque a dívida já está paga. Então, que nós tenhamos essa esperança conosco hoje. Não importa qual seja o nosso pecado, não importa qual seja a nossa história. Jesus já pagou. E lá, com certeza, tem o seu lugar, tem a sua casa esperando por você. Que Deus